Caminha, não discuta lonjuras, caminhar certo, nesse sertão, sequioso e singular. A vida é um vasto estradar. A vida é só ida, não tem volta. A vida é só ida. Vida, só ida. É só ida, ida. Olá para você, telespectador internauta. Você acabou de ouvir o poema Estradar, recitado pelo nosso entrevistado de hoje, o poeta baiano, radicado há 26 anos em Guarulhos, Rogério Brito. O Rogério, ele acabou de ter o seu livro de poesias Lanço a Lança no Tempo e Morredouro, que acabou de ser publicado. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Rogério. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui no Ponto de Vista, né, falando sobre a literatura, sobre poesia, sobre o meu novo livro. Então, estaremos aqui para bater um papo e para mim é sempre um prazer. Super legal, Rogério. Rogério, você acabou, né, de recitar esse poema que fala de uma jornada num lugar seco, né? Você lá de Itiruçu, na Bahia, como é que foi a tua jornada de vinda para Guarulhos? Conta um pouquinho para a gente da sua jornada. Então, né, eu cheguei em Guarulhos ali no início de 1996. Os meus irmãos já moravam aqui, né? Eu sou de uma família de 11 filhos, né? Então, eu tenho 10 irmãos. Então, 3 já moravam aqui. Eu sou o 11º filho da família. Então, quando eu vim, meus irmãos já estavam aqui. Eu vim morar com um deles, né? Depois acabei morando sozinho. Eu sou lá do interior da Bahia, uma cidade chamada Itiruçu, e uma cidadezinha muito pequena, né, e tal, né? E a gente, família grande e tudo, então a gente teve que buscar, né, esse estradar, essa nossa caminhada, né, que a gente precisa sair do nosso canto, do nosso lugar ali, do nosso espaço que a gente foi acostumado e para ganhar o mundo, né? Como que a poesia entrou na sua vida, né? Foi uma coisa que você cultiva desde pequeno ou você foi desenvolvendo esse gosto à medida que você foi crescendo? Então, como eu já falei antes, né, eu sou de uma cidadezinha muito pequena, né, que a gente não tinha acesso aos livros, por conta de não ter livraria, não ter biblioteca, né, mas eu sempre gostei de ler, né, tudo que aparecia nos livros didáticos, de poesia, de prosa também, né, de contos, crônicas, era a parte que eu mais gostava, né, dos livros. Então, quando tinha que fazer redação, era a parte que mais prazerosa da escola. E então a poesia foi entrando na minha vida com o passar do tempo, né? Eu comecei, sempre gostei de escrever, gostava, guardava, mas assim, a partir do ano 2000 mesmo, que eu comecei a fazer um curso de versificação, né, pelo professor Ibrahim Cury, né, que é da Academia Guarulhense de Letras, e conheci amigos, né, poetas que estavam iniciando, né. Aí a gente fundou um grupo chamado Grupo Olhar de Literatura. Era um grupo de estudo, de publicações, a gente fez fanzines, a gente saiu para fazer palestras, seminários, então tudo que convidava a gente era tudo jovem, né, por volta de 20, 21 anos, então a gente estava em tudo que é lugar, que convidasse a gente. Então ali eu dei o pontapé inicial, né, lançando o fanzine chamado Catástrofe, era uma espécie de coletânea, né, de reuniu esses poetas, né, e fundou esse grupo, né, e a partir daí eu não parei mais, né, sempre busquei, aí a partir daí eu comecei a buscar conhecer mais ainda, né, os autores, comprar livros, não saía da biblioteca, ia para sebos, e aí, depois que a poesia aí nunca mais saiu da minha vida, né, para mim eu não consigo viver mais sem poesia hoje, né. Que gostoso. E quais são as suas referências na poesia, os seus autores prediletos na literatura? Então, eu acho que eu falo que eu tenho uma tríade, né, que são 3 poetas que eu considero muito importantes, né, eu fui descobrir com o passar do tempo. Inclusive, tem um poema meu, no meu primeiro livro, que fala deles, né,
e que um é Fernando Pessoa, né, que é um poeta assim português assim maravilhoso, né, que é uma referência, né, acho que todo poeta que começa a escrever, acho que lê Fernando Pessoa, né, então, e o outro é Manuel Bandeira, né, também um poeta pernambucano, né, que morou a vida praticamente toda no Rio de Janeiro, e também é uma referência, né, pela sua musicalidade. Meus poemas buscam muito isso, né, musicalidade, ela tem que trazer esse ritmo, né, muito influenciado pela poesia nordestina também. E o outro poeta que eu gosto demais, né, o Augusto dos Anjos, né, que é um poeta que alguns acham melancólico, hermético, mas para mim é muito bom, eu gosto muito. Ele é um poeta clássico, né, escreve muitos sonetos, né, mas eu sou muito admirador da poesia do Augusto dos Anjos também. Bom, e você também teve uma vivência, né, com o Castelo Hansen, inclusive foi coordenador do Sarau do Castelo Hansen. E para quem não sabe, né, o Castelo Hansen deixou a gente, ele faleceu em março de 2020, um pouco antes de iniciar a pandemia, né, de outras razões. Mas eu queria saber como é que foi essa experiência, né, de coordenar o Sarau do Castelo e vivenciar esse período com ele. O Castelo Hansen eu conheci, né, logo quando eu comecei a escrever, comecei a conhecer pessoas na cidade, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, né, aquele pessoal do Letra Viva, né, que era um grupo de Guarulhos, né, que fazia poesia desde o final dos anos 70, e o Castelo, esse também é uma grande referência, né, falando dos mais contemporâneos, o Castelo era uma referência, né, porque além de poeta, jornalista, cronista, né, então, e aí o Bosco Maciel, né, que fundou a Casa dos Cordéis aqui em Guarulhos, né, que hoje ela não existe mais, mas pretende abrir aí no futuro, logo, logo será reaberta a Casa dos Cordéis, convidou a mim e ao Oswaldo Alves, né, para coordenar esse projeto, né, e eu aceitei, né? Ele falou, o Castelo, a gente vai fazer uma homenagem ao poeta Castelo Hansen, né? Ele participou diversas vezes desse sarau e ele ia lá falar poesia, sempre que ele podia ir, ele ia. Então, eu fiquei muito amigo do Castelo, a gente se encontrava sempre nos eventos, né? E quando ele estava com a saúde um pouco melhor, ele não perdia nada, era um cara que, aonde convidasse, ele pudesse ir, ele ia, né? Mesmo com uma certa limitação, né? Que o Castelo tinha um problema visual, né? Mas, assim, o Castelo, para mim, é uma das grandes referências, e para mim foi um prazer, né? Coordenar esse sarau do Castelo Hansen por mais de 10 anos, né? E acontecia na Casa dos Cordéis, e, assim, vinha gente de toda a cidade aqui de Guarulhos, vinha da grande São Paulo, né? De São Paulo e tudo mais, então, para mim foi um prazer imenso, né? E homenagear o Castelo Hansen em vida, né? Então, para mim foi uma honra, né, ter feito esse sarau. É melhor ainda. E agora eu queria que você dissesse para a gente se vocês pretendem dar continuidade a esse sarau, né? Enfim, a gente não sabe se virtualmente, né, no momento, ou se mais para frente presencialmente. Quais são os planos? Então, esse sarau tende a voltar, né? E a gente já era para ter feito virtualmente, né? Mas aí muitas pessoas que participam não estavam muito conectado, assim, não sabia no início, aí a gente queria fazer presencial, né? E a gente está esperando que as coisas voltem ao normal, né? Que a gente espera que volte logo, né? E a ideia é fazer presencial mesmo, né? Então a gente vai esperar um pouco mais, né? Que demore um pouco, mas que seja presencial, né? Porque o Sarau do Castelo Hansen ele é um pouco diferente, porque a gente gosta muito de estar próximo, né? De chegar antes, conversar, às vezes a gente comprava um refrigerante, um vinho, e era uma tarde de domingo praticamente inteira dedicada à poesia, né? E à arte, né? Lá a gente não falava só poesia, convidava músico, teatro, pessoal da dança, então era uma miscelânea mesmo de artes, né? A gente misturava, né? Pinturas, artes plásticas, tudo isso. Então, dá para se fazer virtualmente? Dá, mas não tem o mesmo gosto, o mesmo prazer, né? Então, a ideia é que volte futuramente presencial mesmo, né? Agora, você também ganhou um concurso chamado, né, era o primeiro concurso A Palavra em Prisma, em 2 categorias, né?
a categoria autor e também a categoria intérprete. Conta para a gente como foi essa experiência de ganhar um concurso assim, enfim, em que período que isso aconteceu, quais os poemas que estavam ali na disputa, ou livros. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Então, isso aí para mim foi maravilhoso, né? Porque foi ali que eu dei o pontapé mesmo de minha primeira publicação em livro, né? Porque eu ganhei como intérprete, né? Junto com Vinícius Gonçalves de Andrade, né? A gente interpretou o poema. Agora eu não vou lembrar o nome do poema mais. Isso foi no ano de 2002, né? E eu ganhei também como autor, né? Com um poema. Agora eu esqueci o poema, mas depois eu tento lembrar o nome do poema, né? Isso foi em 2012, faz bastante tempo já, né? E saiu a publicação de uma antologia, né? Chamada A Palavra em Prisma. Foi a primeira publicação dessa antologia e para mim foi importantíssimo, né? Que a partir daí as pessoas começaram a me ver como poeta, né? Porque eu era muito tímido, assim, né? Eu ficava lá no meio dos veteranos e tal, Castelo Hanser, César Magalhães Borges, Alécio Zamuné e tal, e dali eu despertei mais ainda para a poesia, porque eu falei, pô, eu estou no meio desses grandes aqui, não posso ter medo mais, né? E hoje, esse pessoal todo que fez esse projeto, hoje são meus amigos, né? Inclusive o César Magalhães Borges, né? Que era o coordenador, né? Desse projeto, a Palavra em Prisma, hoje foi quem fez o prefácio do meu livro, né? O Lanço a Lança no Tempo Morredouro. E o José Laércio Zamuné fez o pós-fácil. Então, aqueles que estavam me julgando hoje são meus amigos e estão fazendo os trabalhos junto comigo, a gente participa de eventos juntos e a gente está sempre conversando, a gente faz um bate-papo sempre uma vez por mês falando de literatura e faz também um sarau virtual, né, chamado prosa poética, né, não, sarau proseado, né, chama sarau proseado, e o outro é prosa poética. Então, para mim foi importantíssimo, né, ganhar esse prêmio, porque foi, além de ter sido o primeiro, foi ali que eu dei início e conheci também uma infinidade de poetas, né? E a gente, além de ser publicado, a gente falou nossos poemas, a gente interpretou o poema, né? Então, outra coisa boa foi ter ganhado como intérprete, né? Me deu mais segurança na poesia, né? E você também já faz parte aí da comissão julgadora de seleção do Prêmio Guarulhos de Literatura, você é um dos curadores desse prêmio, né? Como que é essa responsabilidade de selecionar trabalhos de outros autores? Eu acho uma responsabilidade tremenda, né? Porque não é muito fácil, né? Você julgar, né? O trabalho dos outros, né? Porque isso depende do olhar de cada um, né? Tem poemas que ganhou, o livro que ganhou, né? E alguém fala, poderia ter sido outro. Poderia, mas existe um trabalho muito bem feito, né? A comissão, faço parte da curadoria na categoria poesia, né? E dos livros inéditos. Então, eu monto uma comissão de 10 julgadores, né? E quem são esses julgadores? São escritores, né? Os poetas, são jornalistas, são gente ligada à literatura, tem leitores comuns também, né? Que vai dar seu depoimento. Então, e tudo isso a gente tem dentro de todo um critério, né, que a gente segue. Agora, é uma responsabilidade tremenda? né, mas alguém tem que ganhar, alguém tem que vencer, né? Então, para mim é importante que alguém vença e, assim, nem sempre vai dizer, o que ganhou, ele virou o poeta e o outro não é. Não, pelo contrário, todo mundo tem seu valor, né? Então, tem gente que questiona, mas o outro livro poderia ter ganhado? Poderia, mas o importante para mim é a gente fazer esse prêmio e fazer esse intercâmbio, né? Muita gente se conheceu através desse prêmio e foi idealizado por Auriel Filho, né? Que é um escritor, poeta e um cara que agita a cultura na cidade de Guarulhos, né? Criou também jovens escritores, né? Então, Auriel é uma pessoa fenomenal. Nós já recebemos o Auriel aqui também, né? Assim como o Castelo Hanser. Então, quem quiser conhecer melhor essas pessoas, podem procurar aí em edições anteriores do Ponto de Vista. O papo tá bom, tá gostoso, mas a gente vai fazer uma pequena paradinha e no próximo bloco a gente volta a falar sobre
esse lançamento do livro, do terceiro livro do nosso entrevistado, que é Lanço a Lança no Tempo e Morredor. Então, gente, espera um pouquinho que a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista no programa de hoje, eu estou entrevistando o poeta baiano radicado em Guarulhos, Rogério Brito. Rogério, a gente estava falando aí sobre a sua carreira como poeta, e eu queria voltar a falar desse seu livro, né, que foi lançado em setembro, Lanço a Lança no Tempo. E antes da gente se aprofundar nele, eu queria que você recitasse um poema chamado Severino na Construção, que para mim, né, na minha primeira impressão, é uma explosão sinestésica. O público vai ouvir, vai ver também. Tem rima, tem jogo de palavras, tem cor, tem tudo, tem movimento, tem tudo. Então, pode recitar para a gente? Vai lá, Severino na Construção. Severino serviu na construção civil. Severino se viu na construção civil. Severino se viu na construção servil. Severino serviu na construção servil. Severino serviu na construção servil. É muito poético, é muita rima, muito som. Conta para mim um pouco como nasceu esse poema, né? O que você queria traduzir, o que você estava sentindo quando você decidiu escrever Severino na Construção. Então, eu comecei percebendo o jogo de palavras, né? Começou, né? Que aqui tem servil, né? Separado. Civil, o servil, né, de servir, né, né, o pedreiro, o cara que está na construção, né, que está servindo, né, então tem todo esse jogo de palavras, né, e aí eu comecei a elaborar o poema, né, e eu quis botar também as cores, né, para dar, por exemplo, tem o servil, né, de servir com uma coisa mais da terra, né, o Severino, né, o Cabral trouxe, né, o Morte e Vida Severina, né? Então, Severino é uma coisa, né, já nordestina, né? E eu quis trazer essa vinda dele para a construção na grande cidade, né? Era uma coisa muito comum e ainda é, né? Então, eu quis trazer, né, um poemeto, mas ele traz toda essa diversidade de cores, de elementos, de jogo de palavras, né? Então, e você lendo, eu acho que no livro você vai ver isso, né? Talvez na leitura você não percebe essas nuances das palavras, né? Diferenças, né? Parece ser uma palavra só, né? Porque na leitura talvez não ganhe isso, mas no visual, assim, você vai ver que o poema tem essa coisa mesmo, né? Eu gosto muito também, é um poema rico em palavras, assim, né? Então, eu gosto muito também desse poema. Tem uma influência também do concretismo aí, com essa preocupação com a forma do poema, com as cores. Tem alguns poemas também que tem forma. Não vou ficar dando muito spoiler, não, para os nossos, enfim, telespectadores, internautas teriam curiosidade de procurar no livro, mas você também se baseia nisso, no concretismo? Sim, os concretistas são influências, né? Eu gosto muito além dos irmãos Campos, né? Eu acho o Arnaldo Antunes, né? Ele traz essa coisa, né? Do concretismo, né? O vídeo poema, né? Eu acho muito interessante, né? E assim, eu costumo dizer que eu bebo de todas as fontes, né? Não sei se eu consigo passar isso, né? Em todos os poemas, mas eu vou do cordel, né, a literatura popular, até os concretistas, surrealistas e tudo mais, a gente tenta beber dessa fonte, né? Porque eu acho que a poesia não pode estar limitada, assim, a uma coisa só, né? A poesia tem uma diversidade imensa, né? Você vai escrever, aí depois você vai perceber em qual estilo você vai ser influenciado, né? E nesse poema, o concretismo foi uma influência, sim, né? Fala um pouco para mim da proposta desse livro, Lanço a Lança no Tempo e Morredor. Aproveita e fala um pouquinho desse título também, que é um tanto quanto enigmático. Então, o título primeiro nasceu o poema, né? Tem um poema chamado Lanço a Lança no Tempo e Morredor. E eu queria falar, o mote desse livro é o tempo, né? Se você pegar todo o poema aqui, em algum momento vai falar alguma coisa de tempo e tudo, né? Então,
Aí eu comecei a buscar, né, até filósofo mesmo que falou sobre o tempo, né, desde Platão, a Boccaccio, Boécio e tudo, todo em algum momento fala sobre isso, né? Depois do fim eu falo do Bergson, né, que é um dos filósofos que se aprofundou mais na questão do tempo, né? O tempo de Deus, né? O tempo de agora, né? O tempo muda, né? Então, e o e eu queria mesmo lançar a lança do tempo, né? E é o poema sendo lançado no mundo inteiro e Morredoura que espero que seja perene, né? Que seja eterno mesmo, né? Que os poemas têm. A gente está falando de poetas lá da Grécia Antiga, né? De filósofos da Grécia Antiga que permaneceram, né? E a ideia é que o poema nunca morra, né? Que seja lançado no mundo e que essa lança nunca pare de flechar, né? As pessoas, né? Flechar em poemas, né? Flechar as pessoas com versos, né? E trazer essa alegria, né? Que a poesia traz, né? E às vezes não é só alegria, tristeza, mas que mexa com as pessoas, né? Quando a poesia você consegue causar algum sentimento nas pessoas, que você cumpriu, né, o seu papel de poeta, né? Então, acho que essa lança é isso, né? Está sendo lançada e que atinge as pessoas, né? Bom, esse é o teu terceiro trabalho. Em 2013, você publicou Cangalhas Cangalhada. Em 2018, foi Telúrico Lunático, que é outra... Não é bem uma antítese, né? Telúrico de terra, lunático de lua. E agora, em 2021, o Lança no Tempo e Morredouro. Conta para mim, você tem planos tem mais alguma coisa no forno? Tem planos de outros livros? Aí qual que é o próximo passo aí da sua carreira de poeta? Então, né, a gente que gosta de escrever poesia, a gente está sempre pensando no próximo livro, né? E futuramente eu quero escrever alguma coisa em prosa também, né? Eu nunca tive coragem ainda. Eu me considero mais poeta do que um prosador, né? Mas eu tenho alguns contos, algumas crônicas, né? Que uma hora eu quero criar coragem para publicar, né? Esse é um dos projetos futuros, mas não tem nada pronto, nada. Mas assim, eu pretendo, não sei quando. E assim, meus projetos são esses. Eu participo sempre de eventos, né? Organizo saraus também e assim, projetos futuros a gente tem bastante, né? Mas assim vai acontecendo. Eu não programo as coisas, né? Vai acontecendo, as pessoas vão convidando para eventos, para participar de seminário, de oficina. A gente vai trabalhando de acordo com o momento, né? Mas assim, eu faço também esse ano, já fiz o Mosaico Cultural, né? Que é um evento que eu faço todo ano, né? Era o segundo ano, era para ser o terceiro, entrar no quarto já esse ano, mas por conta da pandemia não fizemos, né? O Mosaico Cultural, a ideia é trazer todo tipo de arte, entendeu? Desde a fotografia, a poesia, a música, a dança, o teatro, é uma coisa exatamente para misturar tudo. E já aconteceu 2 vezes, foi muito interessante, a gente convidou diversos artistas da cidade, fora da cidade de Guarulhos também. Então, a ideia é que aconteça novamente, né? Era para acontecer agora, outubro, mas não vai acontecer por conta da pandemia, porque é um evento, assim, a ideia é que seja grande, né? Então, eu sou organizador desse trabalho, eu organizo também uma antologia chamada Tabernáculo do Poeta, né? Que aconteceu e era para ter acontecido mais vezes, mas por conta da pandemia também a gente acabou não fazendo, porque a gente gosta de fazer o lançamento presencial, convidando os poetas para lançar a antologia. E assim, a ideia é que a gente volte, né, com todos esses projetos, tanto o Sarau do Castelo Hanse, tanto a antologia do Tabernáculo, tanto o Mosaico Cultural, né, que é uma coisa que me dá muito prazer e muito trabalho de fazer também, porque é muita gente envolvida, mas eu adoro fazer tudo isso, né. Que legal. E agora só conta para a gente está finalizando o programa, as pessoas que se interessarem pelo seu livro, né, esse que foi recém-lançado, e também os outros demais livros, onde que elas podem encontrar esses livros? Então, né, o Cangalhas Cangalhada, ele tá esgotado, né? Como eu fiz uma editora pequena de um amigo aqui de Guarulhos também, que infelizmente já se foi, né? Eugênio Assânio, né? Que era poeta também, escritor, e ele fez esse livro e infelizmente eu não tenho mais ele, mas eu quero fazer uma edição nova. O Telouro que eu tenho, né? E o Lanço a Lança já está lançado aí.
E assim, quem geralmente é comigo, né? Poeta pobre é assim, né? Diretamente com ele, você fala aí no direct, nas redes sociais, no WhatsApp, quem quiser, entre em contato comigo aí, no Facebook, eu estou sempre respondendo aí. E também eu tenho no Espaço Livre Café Bar, né? Que fica ali na Salgado Filho, 1453, onde era a antiga Livraria Nobel e hoje chama Espaço Livre Café Bar, que é da Vera Novo, que é um espaço aconchegante. Eu fiz o lançamento lá e também a gente faz diversos eventos lá. Agora está voltando aos poucos, né, por conta da pandemia, mas a gente fazia muita coisa lá, encontros. E hoje não é mais uma livraria, mas continua os nossos livros lá, principalmente dos escritores guarulhenses, né? E então o meu está lá também. Então, de espaço que tem é só lá, né? E o resto é comigo mesmo, né? O poeta pobre, ele tem que fazer de tudo, desde da publicação, da venda, da divulgação, e a gente sobrevive assim, né? É o multitrabalho. Olha, muito obrigada por esse papo, foi uma delícia. E agora a gente deseja muita sorte, muito êxito aí na sua publicação e nas próximas também. Eu que agradeço, né? Para mim foi um prazer estar batendo esse papo com vocês, né? E mostrando um pouco do meu trabalho e principalmente do Lanço a Lança no Tempo Morredouro. Quem quiser, entre em contato comigo, estarei sempre à disposição. E quando tiver eventos, assim, me convidem também, que eu participo. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês e desejo a todos que curtam a poesia, que viva a literatura, que viva a arte, principalmente agora nesses momentos difíceis, que a arte acaba salvando a vida, né, de pessoas, né, porque nesse momento aí de reclusão, foi a arte que salvou muita gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, me despeço agora de você e também dos nossos telespectadores. Até a próxima entrevista, gente.